Olá! Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra a respeito da oferta principal que Jesus realizou por nós, a oferta pelo pecado. E eu quero falar que a oferta pelo pecado, Israel tinha duas atuações. A primeira era a oferta pelo pecado e a segunda, a oferta pela culpa. Porque Jesus, quando ele nos perdoa e ele tira o peso de culpa que existe em nossos corações. E muitas das vezes nós recebemos o perdão, mas no decorrer da nossa caminhada, nós acabamos praticando alguns erros ou alguns pecados que, embora confessados a Jesus e perdoados por Jesus, nós nos sentimos culpados. E ele também é a nossa oferta pela culpa. Mas eu quero compartilhar hoje algo que Deus tem colocado em meu coração. Algo que está relacionado com toda a estrutura do trabalho que nós estamos compartilhando com você, para que você possa se sentir interessado em adquirir o nosso livro, Os Propósitos de Deus nos Dízimos e nas Ofertas. Esse livro tem mudado a minha vida. Esse livro, eu tenho plena convicção que ele pode mudar a sua vida. Quando? Quando você entender qual é os propósitos de Deus. Embora nós estamos enfatizando para que você adquira o livro, mas é para que você possa ver de uma forma sistemática, uma forma lógica e cronológica, como que a Bíblia, a palavra de Deus, traz para nós os ensinamentos que Deus deu para Israel com relação a dízimos e com relação às ofertas. Talvez, se você tenha nos acompanhado, se você tem assistido aos vídeos que nós estamos postando, se você entrou no nosso canal e ali você pôde compartilhar das ofertas uma a uma e até mesmo dos momentos que nós trazemos algumas curiosidades sobre os dízimos, com certeza a sua visão, a sua mente, eu tenho plena convicção de que você já está enxergando o nosso trabalho, o nosso ministério de uma forma bem diferenciada daquilo que nós ouvimos quando nós vemos pregadores falando tão mal dos dízimos, tão mal dos pregadores que pregam sobre dízimo. E os fatores, as situações, os motivos são tão adversos que muitas das vezes, quando eu tento ouvir, porque eu faço pesquisa para saber como que está a situação de como a igreja está se relacionando com dízimos e ofertas, e eu fico tão triste por ver tanta ignorância dos dois sentidos, daqueles que praticam de forma errada e daqueles que criticam sem conhecer a forma correta, a forma certa. Por isso, que você possa comprar o nosso livro, que você possa ler o nosso livro e que você possa ver que Deus não é Deus de confusão. Não foi o diabo que inventou a palavra dízimo, que criou a palavra dízimo, que estabeleceu o dízimo. Não foi o diabo que estabeleceu ofertas. Não foi ele que estabeleceu. Foi Deus. E Deus não é Deus de confusão. Deus jamais faria algo para um povo, para depois fazer uma mudança, uma transformação, para entregar a outro. Isso é ilógico. Deus jamais daria uma lei, uma regra para um povo chamado Israel, depois enviar o seu próprio filho Jesus para dar uma lei diferenciada para o seu povo, a igreja. Não. Há um propósito de Deus nos dízimos e nas ofertas. E esse propósito permanece, mesmo em nós, como igreja. E por isso, eu quero que você conheça cada vez mais, saiba cada
adquira, compra. Aprimore-se nesse conhecimento. Se por um acaso talvez você tiver alguma dúvida e quer saber um pouco mais, ligue para nós, entra no nosso canal, mande para nós e-mail. Teremos o maior prazer em poder conversar, tirar suas dúvidas. Enfim, queremos que você abra a sua mente, abra o seu coração para a verdade, para que a verdade ela possa te libertar do engano, te libertar das trevas. Mas o princípio é que eu quero finalizar dizendo para você a respeito do pecado. Talvez você já deva ter ouvido muitas mensagens, ensinamentos falando sobre o pecado. Pecado, baseado na sua liturgia, baseado na sua real ação teológica. O pecado é errar o alvo. Cristo, ele é o alvo. Cristo é o alvo. Aonde que nós devemos ir até a ele? Pela lei de Deus, pela regra de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado não existia enquanto não existia lei, enquanto não existia regra. E quando então veio a lei, ou seja, a regra veio, e quando ela veio, aí o pecado então, ele encontrou uma porta para poder entrar e mostrar a sua faceta. Por quê? Porque o pecado é o ato que faz com que a pessoa desobedece a uma regra estabelecida. E talvez, se você parar para analisar, Deus, ele não compraz com aquele que é pecador. Ou seja, com aquele que falha, com aquele que erra. Porque se tratando, quando vamos falar de uma regra denominacional, uma regra de um país, de uma nação, isso são situações que nós temos as maneiras que nós somos punidos por infringirmos as leis. Leis do trânsito, leis sociais, e são N leis. Mas existem leis que não tem como serem quebradas, como leis da natureza, que nós jamais conseguiremos infringi-la, porque estão estabelecidas, mas estabelecida por Deus, que estabeleceu a regra áurea, que é exatamente, se você estiver em pecado, você jamais alcançará a graça de conhecer o Senhor, de prosseguir em conhecer, e entender e conhecer e prosseguir conhecendo o poder da graça de Deus. E eu quero te dizer algo que talvez você possa assustar, mas o que eu quero te dizer é algo que Deus colocou em meu coração, e eu vou tentar ser sucinto, mas espero que você tenha espiritualidade para entender o que eu vou dizer e que eu estou falando. Primeiramente, eu quero te dizer que Deus não conhece o pecado. Deus não conhece o pecado. Ele jamais provou o pecado. Na verdade, ele não conhece o pecado porque para Deus não tem como Deus pecar. Não tem como Deus errar. E pelo fato de Deus não pecar e não conhecer o pecado, porque ele é Deus, ele então se fez homem. E ele se fez homem na pessoa de Cristo Jesus. Mas, mesmo ele se fazendo homem, ele ainda não sabia o que é pecar. Porque o pecado é algo que estava impregnado. Embora nós sabemos que Satanás, ele peca desde a fundação do mundo, mas o pecado do homem, ele há perdão. Porque Deus nos criou menor do que toda a criação que ele colocou no céu, que são os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas quando ele criou o homem, e ele nos colocou aqui na terra, e ali nós pecamos pela entrada do erro de Adão e Eva,
E quando Cristo ele veio, ele levou 30 anos para começar a sua obra e seu ministério. Por quê? 30 anos para conhecer, 30 anos para tentar experimentar a sensação de viver uma vida em pecado, uma vida falha. Mas como Ele é Deus, mesmo Ele estando como homem, Ele não conseguiu pecar. E Ele não conseguiu pecar por quê? Porque Ele é Deus, mas Ele tentou entender o que é pecado. E Ele não conseguiu entender o que era pecado, porque Ele não conseguiu pecar. E Ele então se fez pecado. Ele teve que fazer de pecador. Não no sentido de se fez pecado, como o pecado é Ele. Mas Ele se fez pecador. Para tentar entender a nossa fraqueza, a nossa dependência. E foi aí então que o Senhor o permitiu experimentar o pecado, experimentar o peso. E Ele experimentou isso de uma das piores maneiras. Por quê? Porque o peso do meu pecado está sobre mim. O peso do seu pecado está sobre você. Mas Deus pegou o peso do pecado do mundo inteiro e colocou sobre seu Filho, Jesus. E Jesus ali, quando Ele sentiu aquele peso, no momento que Ele estava na cruz, Ele sentiu quão terrível é viver uma vida. E quando Ele sentiu a dor, quando Ele sentiu o sofrimento, quando Ele sentiu o nojo, quando Ele sentiu que verdadeiramente nos coloca numa posição deprimente, Ele olhou para o Pai e disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas naquele momento, Ele sabia que havia algo que, embora Ele estava sofrendo, havia algo que era muito mais importante, que era cumprir a vontade de Deus. E Ele disse: contudo, faça a sua vontade. E nós que aceitamos o Senhor, que entregamos nossas vidas a Jesus, nós somos gratos pelo sacrifício da cruz, gratos pelo plano, gratos pelo amor, gratos pela graça de Cristo por nós. E isso nos faz livres. Isso nos dá a primazia de podermos nos achegar diante de Deus através da ressurreição daquele que não pecou, que não errou, não falhou, mas que teve que levar a consequência de todos. Isso é um dos princípios da 10ª parte. Isso é um dos princípios daquilo que nós devemos entregar a Deus. Eu não disse ainda, porque isso é um segredo que está no meu livro. Mas, se você comprou, leu, você sabe do que eu estou falando. E eu quero compartilhar apenas uma pequena faceta daquilo que está ali. Essa revelação, ela veio no meu coração, veio a mim. Deus, Ele se aprove a me trazer essa revelação. Quando momentos na minha vida que eu passei de muitas dificuldades, financeiramente falando, ministerialmente, e eu coloquei um propósito no meu coração de dizimar a única coisa que eu tinha, e era o meu tempo,
que eu recebi de Deus e o tempo que o Senhor me deu, 24 horas por dia, que se renova após 24. E eu falei, Deus, eu vou dar o meu tempo em oração. E eu comecei a orar 2 horas e 40 minutos, todos os dias, durante vários dias, que durou semanas, que durou meses, e chegou a anos. E nesse interino de momentos diante do Senhor, depois de 4 anos, Deus começou a falar no meu coração, Deus começou a me mostrar muitas coisas. E foi aí que Ele então revelou para mim os propósitos nos dízimos e nas ofertas. Não os propósitos dos dízimos e das ofertas, mas os propósitos de Deus. Por trás de dízimo há um propósito de Deus. Por trás das ofertas há um propósito de Deus. Porque o nosso Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. Eu acredito que isso pode ser variável em termos de denominação, em termos de país, em termos de, vamos dizer, de etnia, no termo de classe social, no termo de separação ideológica. Porém, o que manda é você entender e você compreender e saber qual é o propósito de Deus. E há um propósito de Deus nos dias. Que você possa alcançar esse nível de conhecer, viver sem medo de falhar, porque o que importa em tudo está baseado em cima da sua fé. E a sua fé, ela tem que levar pessoas a Cristo, porque é só Cristo que leva as pessoas até o céu. Só Deus é que pode verdadeiramente cumprir tudo aquilo que está dentro do seu interior, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. E só Ele pode consumar aquilo que você está buscando. E não só isso, mas aquilo que você precisa. Que muitas das vezes nem você sabe, mas Ele sabe. E quando você alcançar isso, graças a Deus,